2020 começando e eu estou aqui com o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, obrigada pela entrevista. Como é que foi 2019? Bom, 2019 foi um ano muito bom para o governo no parlamento. Começou com algumas dúvidas em termos da articulação, em função do que foi ou do que foram as eleições. Dois partidos pequenos rompendo coalizões diversas de partidos que apoiavam outros candidatos. E depois, na sequência, o presidente da República acertadamente não loteando os ministérios, buscando aí a eficiência administrativa e prevenindo a questão da corrupção. Mas isso traria, ou era a expectativa de todo mundo, que trouxesse impactos para a articulação do governo e para a presença do governo no Congresso. Mas a despeito disso, dessas conturbações iniciais, até pela insegurança do cenário, o governo conseguiu aprovar uma reforma da Previdência das mais profundas da história do mundo, não só da história do Brasil. Vários outros governos que tinham bases formais mais consolidadas não conseguiram fazer isso. Nós aprovamos a medida provisória da liberdade econômica, aprovamos uma reestruturação da administração pública com a medida provisória 870, diminuindo o número de ministérios, aprovamos o acordo de Alcântara, várias medidas provisórias. Então, assim, a questão da proteção social dos militares, abrimos o capital das empresas aéreas para o capital estrangeiro. Então, foi um ano, para ficar por alto, assim, um ano muito bom. 76% das vezes que os deputados votaram a favor do governo, acima até da média histórica de 75%, são dados do basômetro do Estadão. Então, assim, o governo Bolsonaro, eu acho que até com uma articulação diferenciada, porque o presidente tem essa capacidade de comunicação direta com a população, e isso influencia a população, que acaba reverberando nos seus parlamentares aqui dentro da Câmara. Então, eu acho que foi um ano excepcional e que, lógico, vai deixar muitos ensinamentos para a gente adentrar agora 2020 ainda mais bem articulados. E esse 2020 que vai ser mais curto, vai ter tempo de aprovar a reforma tributária, a reforma administrativa, que já está também praticamente pronta? Bom, os temas que são reformistas, nesse parlamento, nessa legislatura agora, encontram os deputados e senadores mais sensíveis, mais favoráveis. Assim, fora a oposição, que sempre vai fazer um trabalho político, muitas das vezes até sem qualquer fundamento, é mais para... Cumprindo o papel de cumprindo oposição. o papel de oposição, mas a oposição poderia cumprir o papel, assim, apresentando argumentos fundamentados e muitas das vezes a gente vê que as críticas são vazias, aqueles discursos. A gente viu isso na Previdência, por exemplo, falando que o governo era cruel, que o governo... Quando, na verdade, o próprio PT no passado tentou fazer reformas mais ou tão profundas quanto e não conseguiram. Então, assim, a oposição faz o seu papel, eu acho que em algumas vezes extrapolam. Mas, fora a oposição, o centro e a direita na Câmara e no Senado são... hoje, a gente pode dizer, são reformistas. Então, assim, a reforma tributária e a reforma administrativa, as perspectivas são as melhores possíveis. É difícil afirmar, como sempre no parlamento, dizer o que vai ser efetivamente aprovado ou quando será, porque o tempo da política não é o nosso tempo normal. E esse ano, 2020, nós temos um complicador, que são as eleições municipais, que fazem com que o primeiro semestre seja efetivamente... crucial, aquilo que for mais importante para nós tem que ser aprovado agora no primeiro semestre. Isso inclui uma reforma administrativa, reforma tributária, as PECs também que estão vindo do Senado, aquelas 3 PECs que foram apresentadas no final do ano, aquela emergencial que trata dos gatilhos do orçamento, a PEC que revisa a gestão dos fundos. Então, no Brasil são 281 fundos, represando 220 bilhões de reais. Então, isso precisa ser, imagina a gente numa situação fiscal tão complexa, tão complicada, e mantendo recursos em fundos que não são utilizados e abrindo mão do dinheiro. E também a questão da revisão do Pacto Federativo, que é algo importantíssimo. A gente vai retirar da União 450 bilhões de reais e redistribuir para estados e municípios. É o maior programa social da história, porque... as pessoas vivem, na verdade, nos estados e municípios, não vivem na União. E imagina, o presidente da República, sobre o qual repousavam suspeitas de que seria autoritário, de que flertaria com o autoritarismo,
e ele é o presidente que abre mais mão de recursos e, no fundo, é de poder. Na história republicana nossa, não houve um presidente que tivesse proposto algo tão drástico e tão reduzindo o poder da União, porque é o que eu estou dizendo, quando a gente descentraliza recursos nesse nível, a gente vai dar mais autonomia, né? Dar mais autonomia para os municípios e para os estados e vai acabar. Isso que é muito ruim, essa peregrinação de governadores e particularmente de prefeitos aqui nos gabinetes dos deputados e senadores, em torno das emendas, em torno dos recursos, porque a forma de distribuição das receitas está tão desigual, tão díspare, que eles têm que vir aos deputados e senadores buscar recursos. Bom, em 2020 também a gente vai ter uma pauta importantíssima, talvez uma das prioritárias nossas, que é a questão da PEC da segunda instância, né, da prisão após condenação em segunda instância. Já era um objetivo do governo quando da apresentação do pacote de lei anticrime, né, era um dos itens que constavam. Infelizmente, o pacote de lei anticrime sofreu algumas mudanças aqui no parlamento que foram de encontro àquilo que o governo esperava em relação ao combate à corrupção. A gente respeita as maiorias que são formadas aqui, mas não podemos deixar também de expressar a nossa contrariedade quando isso acontece. E no caso específico da PEC da prisão em segunda instância, então já existe uma comissão especial instalada e o governo vai trabalhar duro para que a gente consiga aprovar também essa PEC o quanto antes. Até porque o espectro aumentou um pouco, não é só a revisão da prisão em segunda instância, mas de todo o sistema recursal no Brasil, de maneira a dar mais efetividade ao nosso Poder Judiciário, a potencializar as atribuições, as competências dos juízes de primeiro grau e dos desembargadores. Então, é uma PEC importante que nós vamos trabalhar forte para aprovar. Mas a gente não corre o risco de aprovar a PEC em segunda instância e isso virar uma moeda de troca para não aprovação da PEC que termina com o foro privilegiado? Não, eu acho que, de novo, a população vai ter um papel muito importante de acompanhar, de cobrar, de fazer contato com o seu deputado, com o seu senador, e a imprensa também, né, de divulgar, para os modos que aconteceu na Previdência, as coisas acontecerem aqui dentro. Né? Quanto mais sensibilizada a população estiver e defendendo explicitamente esses pontos de vista, mais fácil as pautas avançam. O fim do foro privilegiado é uma pauta importantíssima e que ganha destaque a partir do momento que a gente consiga efetivamente voltar com a prisão em segunda instância. Porque é uma combinação muito ruim o fim da prisão de segunda instância com o fim do foro. Uhum. Porque aí as pessoas saem do foro, por exemplo, um deputado federal, ele não vai ser julgado mais no Supremo, vai ser julgado na primeira instância. Com o fim da prisão de segunda instância, ele nunca vai ser preso, porque ele vai ter que sair da primeira instância, chegar até o Supremo. Então é preciso que a gente termine com o foro privilegiado, mas desde que nós voltemos com a prisão em segunda instância. E os dois são objetivos do governo, né? Trabalhar para que a gente consiga aprovar o mais rápido possível essa PEC da segunda instância, nos moldes que foram propostos, né? Alterando o artigo 103 e 105 da Constituição, porque aí você revê o sistema recursal como um todo, de todas as áreas, não só do criminal, mas também do tributário, do administrativo, do civil, do trabalhista, né? E empodera, né, os juízes e os promotores e os desembargadores, e ao mesmo tempo trabalhar para a revisão, para acabar com o foro privilegiado, para fazer com que essa sensação geral de impunidade no Brasil não prospere mais. Então, fora isso tudo, nós temos a pauta da microeconomia. Alguma coisa já foi apresentada, aí, como por exemplo a questão das resoluções bancárias, né? O Banco Central, né, apresentou essa proposição dentro da ideia de reformular a maneira como os bancos no Brasil vão à falência ou entram em recuperação judicial. Porque eu estava conversando com o presidente Roberto Campos Neto, né, e ele estava me explicando o quanto que é perigoso e danoso para o sistema financeiro como um todo e um risco para a economia do país, quando um banco, ainda que precisa ser o maior banco, mas um banco entra em recuperação judicial. Ele pode arrastar todo o sistema financeiro para uma crise sem precedentes. Então, essa proposição já está aqui para ser discutida. Nós temos uma infinidade de medidas provisórias, temos aí agora 25 medidas provisórias, sendo que 16 estão em comissões mistas, 6 já foram publicadas, mas não chegaram aqui ainda ao Congresso. Temos 2 na Câmara e 1 no Senado. Então, assim, nós temos
também é uma pauta extensa de medidas provisórias. Então, o trabalho vai ser um trabalho muito grande. Com essa questão agora do Irã e dos Estados Unidos, que eu tenho certeza que todo mundo está acompanhando, todos os brasileiros também, né, com certa apreensão de que maneira isso vai se desenrolar, né? Mas compreendendo que o Brasil é um país que, pela nossa Constituição, nós temos no artigo 4º, né, que rege os fundamentos, os princípios das nossas relações exteriores, né, um deles é o repúdio ao terrorismo, né, ao lado ali da questão da paz e tal. Então, assim, uma das pautas também que nós temos é a questão do contra-terrorismo. Então, tem um projeto de lei apresentado, o 1595 de 2019, até da minha autoria, que o governo apoia, que trata de um sistema de prevenção e combate ao terrorismo, aliado com a questão também da criação, a proposta que nós fizemos ao presidente, para criar um comando conjunto de operações especiais, que é um comando que congrega as operações especiais das 3 forças e que vai potencializar a nossa capacidade de nos defender de uma ameaça como essa. Então, você viu que é uma pauta extensa, o tempo é curto porque o primeiro semestre é o que vai definir esse semestre, e também vendo já a perspectiva no final do ano das eleições para presidente da Câmara, né, que também vai que pode dar uma boa modificada aí nessa pauta. Pode dar, exatamente, que ao longo do tempo desse ano vai começar a crescer. Eu já vejo a imprensa começar a falar sobre isso, mas ao longo do ano isso vai começar a crescer, porque no começo do ano que vem, né, nós teremos que eleger o nosso próximo presidente. Quem vai ser o próximo presidente, ou pelo menos qual é o perfil dele? Ok, vai ser uma incógnita. Pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta mais difícil de se responder. Mas, assim, é difícil falar, né? Porque as forças aqui são muito dinâmicas. Mas eu acho que vai ser alguém que tem que ser sempre alguém que tem um perfil conciliador, né? Que ao mesmo tempo que... É lógico, na nossa perspectiva do governo, a gente queria que fosse alguém 100% alinhado com o governo, mas a gente sabe que isso nem sempre é possível. Existe um centro na Câmara que tem tido um posicionamento mais independente, e pode ser que esse centro aponte para uma possibilidade de candidatura que, ao mesmo tempo que apoia o governo nas pautas prioritárias, não anule a oposição completamente. Então, talvez esse seja o perfil mais viável, né? Mas é lógico, como eu falei, o governo gostaria, sem qualquer interferência, né, no processo de escolha, porque é um outro poder, mas é lógico que o governo gostaria que fosse alguém que mantivesse um alinhamento com o governo nas pautas não só econômicas, como acontece agora, mas também nas pautas de costumes, na questão do armamento, né, que são assuntos que nós vamos enfrentar agora. Inclusive, existe um projeto de lei do presidente, apresentado no final do ano passado, que trata, mais uma vez, sobre o porte de armas. Eu até nem vejo muita imprensa falando sobre ele, é o 6438 de 2019, que focou muito no porte de arma de categorias públicas, que lidam com o perigo. E é um projeto de lei interessante. Nós vamos avançar nessa pauta, não só nessa, mas nessa pauta que eu digo, nesse segmento da questão do porte. Por exemplo, o porte de armas para os profissionais da segurança, para os profissionais não públicos, né? Que também, como os vigilantes, por exemplo. Segurança privada? Da segurança privada. Uhum. Nós temos que avançar nessa pauta, ou mesmo do cidadão comum, o cidadão no geral, que foi algo defendido por nós na campanha, pelo presidente, por todos aqueles que o apoiaram, e que também em algum momento dessa legislatura vai ser enfrentado. Mas o governo teve uma tática inteligente, porque começou focando nas pautas econômicas, que é aquilo que tem a capacidade, nesse momento, de agregar mais, né? Tanto que a gente conseguiu aprovar 76% dos votos, né, foram favoráveis ao governo, de maneira que essa base, ainda que informal, ainda que ninguém diga, não, nós somos da base do governo, mas 76% das vezes, maior do que a média histórica, votaram conosco. Então, ninguém diz que é base, mas existe uma base, um núcleo de deputados que votam com o governo. E a gente confia que esse núcleo, também muito baseado nos partidos, claro, nos líderes, mas também em frentes parlamentares que são naturalmente vocacionadas para essa questão do armamento, como existe uma frente parlamentar armamentista, com centenas de deputados, existe
uma frente parlamentar de segurança pública também, com outros 200 e tantos deputados, e que certamente vão nos ajudar a aprovar essas pautas que fogem um pouco da área econômica. Agora, líder, o senhor falou que o governo foi inteligente nessa estratégia. Na verdade, foi uma estratégia que foi mais fácil, né? Porque essas pautas reformistas, de fato, todo mundo sabia, no fundo, inclusive a própria oposição, que eram necessárias, principalmente a reforma da Previdência. Agora, justamente, pautas que têm uma resistência, como armas e pautas que mexem ali nos costumes, devem ter resistência também, principalmente se o presidente eleito for do perfil do Rodrigo Maia, que provavelmente vai ser. Então, são desafios que nós vamos enfrentar, né? Mas é sempre melhor começar com... Eu fui das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Nas Forças Especiais a gente é treinado, dos treinamentos é você formar um exército do nada no território inimigo para combater a seu favor. E uma das coisas que a gente aprende é que quando você vai formar a guerrilha, você tem que começar com desafios pequenos, mais simples. Porque quando você chega nos desafios maiores, a tropa já esteja adestrada, a guerrilha já esteja... você já tem a maior confiança na guerrilha. Então, assim, é lógico, com todas as ressalvas e com todos os respeitos, não querendo denotar nada em relação a essa comparação com guerrilha, mas na parte política do que eu tenho aprendido, também é assim, a gente tem que começar com as coisas mais simples, para que quando nós cheguemos, a gente finalmente chegue ao momento de enfrentar as mais complexas, o próprio sistema, nós mesmos, estejamos mais acostumados a lidar com... porque houve uma mudança realmente na forma de articular, né? Imagina o desafio que é você conversar com todos os líderes a cada projeto. Diferente do passado, quando o executivo capturou o legislativo e as pautas passavam de maneira automática. Não importava qual era o teor do projeto de lei ou medida provisória apresentada pelo executivo, ela seria aprovada, porque o ministro tal é do partido tal e esse partido vai defender a pauta porque é o seu ministro e porque os demais partidos vão apoiá-lo, porque quando for também a pauta do seu ministro, ele vai querer. Então, assim, essa realidade mudou para prevenir, de novo, a corrupção e a ineficiência do Estado. E agora o desafio para o governo é muito maior. Mas, por outro lado, a máquina administrativa, né, os resultados que têm sido apresentados a despeito de uma parte da imprensa não dá visibilidade para isso, mas o governo, com esse Ministério Técnico, tem conseguido coisas excepcionais, como a redução dos homicídios em 22%, né, o governo federal com a sua contribuição, governos estaduais também, né, aí os juros em patamares históricos aí, né, pequenos, né, a inflação controlada também abaixo do centro da meta, né, recordes aí na Bolsa, né, ver a infraestrutura sendo desenvolvida praticamente sem investimento público, né, com esse modus operandi do Tarcísio de fazer outorgas sucessivas, né, e espalhando, né, priorizando a questão da malha ferroviária, também concessões de aeroportos, de portos, de rodovias. Então, assim, o governo está avançando. A gente viu agora, recentemente, acho que anteontem, o lançamento de um programa de pesquisa de 10 milhões, bolsa de pesquisa, 10 milhões de reais entre educação e segurança pública, né, os dois ministérios, para pesquisa na área de segurança pública. Então, o governo tem muitas realizações no ano passado, mesmo o presidente tendo tido a coragem de modificar a maneira de se fazer a política nos anos anteriores. E eu tenho certeza que isso vai continuar. E o sucesso da reforma da Previdência, eu acredito muito a mobilização que o próprio presidente fez, o presidente da República fez. Uma mobilização que não foi muito compreendida no começo, porque as pessoas falavam, pô, mas ele não está defendendo com ênfase. Mas não era isso. A franqueza dele, ele chegar para as pessoas e dizer assim, ó, nós todos, o Brasil vai trabalhar mais, por mais tempo, e vai contribuir com alíquotas maiores. Mas se nós não fizermos isso, o país quebra. É diferente você ter um discurso puritano ou um discurso que engana as pessoas de que não, isso aí é bom, vai ser bom para você. Não vai ser. As pessoas vão trabalhar mais e vão ter que contribuir por mais tempo e com alíquotas maiores. Mas se não fizer, as próximas gerações, e talvez até essa geração de servidores e tal, não tivesse condições de pagar, talvez nem mesmo os salários.
Então, quando ele adota uma postura como essa, o resultado é que a sociedade olha e fala, pô, se o presidente, que foi eleito com 57 milhões de votos, né, no auge da sua força política, se ele está dizendo que é um remédio amargo, mas que tem que ser aplicado, então, eu acho que as pessoas começaram a compreender que, bom, então ele está sendo franco, nós vamos seguir. A ponto de, diferente do que está acontecendo, por exemplo, na França, o Macron criticou o Bolsonaro e tal, em diversos aspectos, mas ele enfrenta uma grande dificuldade para aprovar a reforma da Previdência dele. Protestos, greves. Por quê? Porque não teve a mesma sensibilidade que o presidente da República, o nosso presidente Bolsonaro, teve de realmente patrocinar a aprovação da reforma da Previdência com a população, de uma maneira que a população passou a entender. E os protestos e manifestações que nós tivemos foram a favor da reforma. Tipo assim, é uma coisa impensável em outros contextos no mundo afora. E os resultados econômicos dessa agenda reformista já começaram a aparecer. E vão aparecer ainda mais conforme a gente consiga avançar na tributária, na administrativa e nessas outras pautas microeconômicas capitaneadas aí pelo Banco Central, né, que está fazendo um excelente trabalho também. Para terminar, o senhor citou táticas de guerrilha e tropa. Só a tropa do PSL está alinhada? Ou está em guerra? Não, olha só, eu acho que assim, na perspectiva da maioria dos deputados do PSL e esses que vão migrar para a Aliança pelo Brasil, o PSL faz parte do passado. Assim, a gente tem uma gratidão ao partido, porque foi o que viabilizou a eleição do nosso presidente e as nossas eleições também. Nós temos críticas que foram explicitadas à época, e talvez tenha sido até o motivo desse racha, em relação à gestão dos recursos. Mas agora o nosso olhar é para o futuro, e o futuro é a Aliança pelo Brasil. Então a gente está trabalhando para conseguir o apoiamento necessário, as 500 mil assinaturas, né, os deputados e senadores, né, que estão ajudando, já estão fazendo eventos pelo Brasil. Vai dar tempo? Bom, nós estamos correndo para que sim. Lá em Goiás, por exemplo, que eu vou ser o presidente da Aliança quando ele for criado, nós vamos fazer uma carreata agora dia 18, vamos fazer alguns eventos, reuniões com liderança, vamos fazer evento para recolher fichas de apoiamento. Já estamos conversando com os presidentes de cartórios sobre isso e também escolhendo os futuros presidentes municipais. Então, vamos fazer todo o esforço para que dê certo até abril, que é os 6 meses ali, o prazo de 6 meses para as eleições. Mas também, se não der, a gente prossegue com a criação visando as eleições gerais de 2022. E agora? O PSL vai acabar? Eu não sei. Eu sei que eu fiz uma declaração anterior dizendo assim que o PSL tem que ser, e eu acho realmente que tem que ser muito grato ao presidente Bolsonaro, porque a força política dele que fez com que o PSL saísse de um deputado na legislatura passada para 52, 53. Chegou até a ter 54 deputados. Então, isso não foi do nada. Se o presidente Bolsonaro não tivesse escolhido o PSL e o PSL também não tivesse acolhido o presidente, o PSL talvez não tivesse eleito ninguém, ou tivesse eleito só um, talvez o Luciano Bivar, né, que era o que vinha sendo eleito sempre. Então, o presidente contribuiu para que o PSL se tornasse um partido efetivamente representado na Câmara com expressão, mas agora, como eu falei, eu acho que o futuro é a Aliança pelo Brasil e a gente está ansioso aí e trabalhando duro para que esteja pronto até abril. Até fevereiro, né? Vamos colocar. Ok, obrigada, líder. Obrigada pela entrevista. Até a próxima. Obrigada.